uma história de superação. A gente vai conhecer o Fabiano Bach, ele que passou por incontáveis dias na UTI, né, entre a vida e a morte. E o Gendro o visitou a sua família, a localidade onde ele mora, para trazer essa história de superação e milagre que você vai conhecer agora aqui no nosso Conexão RW. Em muitas famílias é comum que parentes, amigos e conhecidos se reúnam apenas em momentos de despedida, como em um velório. Mas na família de Fabiano Bach, o motivo foi bem diferente. Um milagre. E foi ele que uniu todos, não para a tristeza, mas para a celebração da vida e da fé. Nossa reportagem de hoje traz uma história comovente, uma jornada de fé e superação. Vamos conhecer a trajetória de Fabiano Bach, de 37 anos, que lutou por sua vida durante 92 dias na UTI após contrair leptospirose. O cunhado de Fabiano compartilha como foi o momento em que ele foi diagnosticado e como a família reagiu ao ser informada sobre a gravidade do caso. O Fabiano descobriram depois de alguns dias já internado, né, que foi confirmada a leptospirose nele, né? Então ele foi dia 29 para o hospital em Rio do Sul. Primeiro passou em Rio do Oeste, aí já com o quadro que eles analisaram dele, já mandaram imediatamente para Rio do Sul. Lá já pré-detectaram que poderia ser leptospirose, né, ou hepatite. E, no entanto, com uns 15, 17 dias foi confirmado lá no hospital de Ibirama. Então, no dia 30, já com muita dificuldade até de respirar, amarelo, já um quadro bem delicado, dificuldade, não estava mais urinando também, então os rins já tinham parado também. E aí teve que se entubar às pressas em Rio do Sul. Entubaram na emergência, não tinha vaga em Rio do Sul, aí conseguiram uma vaga em Ibirama. Aí por volta de umas 18 horas do dia 30 já foi transferido para Ibirama. Aí receberam ele lá, graças a Deus, um hospital muito bom, um atendimento perfeito, os médicos muito empenhados no trabalho deles, né? Enfermeiros, todo o quadro que trabalha no hospital, são muito dedicados, psicóloga também. E aí o Fabiano ficou em torno de 30 dias sedado, induzido, né, a sedação. E depois disso ele começou a ter uma pequena melhora, um quadro muito delicado, de chance de óbito várias vezes. E foi recuperando, foi acordando, foram medicando, cada dia um episódio diferente, uma complicação, 2, 3 dias depois com um quadro hemorrágico em pulmão, então várias dificuldades além da doença que ele tinha, do vírus que ele tinha pego, né? Fabiano enfrentou uma verdadeira batalha, ficando 92 dias na UTI, entre a vida e a morte. Os médicos, por 7 vezes, se reuniram para a possibilidade da família se despedir. Maria Célia, psicóloga do hospital, conta sobre o trabalho intenso com Fabiano, como ele expressou o desejo de desistir e os momentos em que parecia sem forças. Por muitas vezes nós tivemos dúvidas se ele conseguiria passar por este momento a partir da condição clínica que ele estava. Então foi assim, muitos altos e baixos, muitos mesmo. Momentos em que a equipe quase desacreditava, mas a gente não desacredita nunca. E até o momento em que o Fabiano começou a desenvolver transtornos emocionais por muito tempo internado na UTI. E aí eu comecei a pensar o que mais eu poderia fazer, porque a medicina, ela entra, ela medica,
Mas se o emocional não estiver bem, se o emocional não der conta de tudo isso, a medicação não consegue fazer 100% do trabalho dela. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais efetivamente ali com o Fabiano, usando técnicas da própria psicologia, técnicas de relaxamento, técnicas de psicoeducação, onde conseguimos aliviar um pouco a questão do terror noturno, o medo de morrer, a ansiedade, até que um determinado dia o Dr. Nilson comentou, falou, gente, o que mais nós podemos fazer pelo Fabiano? E aí veio a ideia de reunir os amigos do Fabiano no hospital, e ainda eu brincava, já que o Maomé não pode ir à montanha, vamos trazer a montanha para Maomé. E foi assim que nós reunimos 40 e poucos amigos e familiares e organizamos. É por isso que eu agradeço a equipe por ela ter concordado, por ela ter sido aberta o suficiente para favorecer este trabalho. Porque por mais que a gente tenha boa vontade, se a equipe não estiver aberta para compreender que o emocional, sim, ele faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Porque muito se fala da saúde mental, mas pouco se vê a imensidão do que a saúde mental pode fazer, tanto para positivo quanto para negativo. E foi a partir de aí que nós fomos organizando. Logo veio o Dia das Crianças, organizamos todas as crianças e assim nós fomos organizamos a visita estendida e assim a gente foi organizando até o momento agora em que o Fabiano está de alta, está aqui, recuperado. Foi muito desesperador para mim, enquanto profissional da saúde mental, o dia que a Elaine chegou e falou assim, ele está falando de morte, ele está falando que ele está cansado, que ele quer desistir. E eu confesso que eu fiquei bem desesperada neste momento e comecei a trabalhar com ele. Falei, Fabiano, não desista, e continuei trabalhando todas essas questões. Então eu quero deixar realmente o Fabiano como um legado e mostra o quanto o emocional nos salva também. Chegou a partir dele falar que ele estava cansado e queria desistir? Sim, foi ele quem falou, né? Né, Fabiano? A Elaine veio muito desesperada, ele está falando de morte, ele está falando que ele não quer mais, e realmente compreendendo tudo que ele passou, porque quando eu faço a reflexão, eu lembro, o Fabiano dava um passo para frente e 3, 4 para trás, e aí curávamos algo, vinha outra, curava outra, vinha outra, e nós estávamos realmente assim, o corpo dele, né, não estava reagindo, então todos esses momentos foram momentos cruciais, onde a equipe toda, unida em termos de medicina, mas quando se fala de saúde mental, ela faz parte. Não existe saúde mental sem um corpo. E tudo isso afeta, tudo isso vai mexer neste corpo e vai favorecer tanto pelo lado positivo quanto negativo. E quando ele disse para mim também, olhando os meus olhos, que ele estava cansado, que ele não aguentava mais, eu olhei fundo nos olhos dele e disse, não desista. Por favor, não desista. E depois do dia que nós organizamos a visita, ele chegou na UTI e com uma voz muito forte, ele disse, eu vou sair daqui. E tá ali, ó, e ele saiu. Enquanto médicos e enfermeiros lutavam pela vida de Fabiano no hospital, a comunidade e a família se uniram na Capela Santa Luzia para pedir a Deus por um milagre. Após longos dias de luta, Fabiano retornou para sua comunidade, para sua casa.
aqui na Capela Santa Luzia que a comunidade, principalmente familiares, se reuniam dias da semana para orar e pedir pela saúde do Fabiano. E foi aqui, nesse dia lindo de sol, que ele foi recepcionado novamente. Acredito no milagre, sim. Acredito no milagre, uma vez que nós temos Deus vivo no nosso coração, dentro de nós, e as questões emocionais hoje, a própria neurociência traz a questão do acreditar, do viver aquilo que você acredita. Acredito sim. Ele é o próprio milagre da vida dele. Fabiano Bach é um exemplo de força, fé e esperança. Uma história de milagre que toca o coração e inspira. E para essa comunidade, cada dia ao lado de Fabiano é uma vitória celebrada. Muito contente em estar aqui de volta e agradecer só por estar bem e ter a família toda reunida de novo. Geandro para RWTV. O Alto Vale passa aqui. Que história, né? Que história emocionante. Parabéns à equipe da RWTV pela cobertura, por registrar esse momento e por trazer, né, para que o Alto Vale conheça a história do Fabiano, da superação dele pessoal, essa guerra que ele enfrentou, da família, dos amigos e familiares que se reuniam na igreja pedindo um milagre. E o milagre retornou a Rio do Oeste num belo dia de sol, como foi dito na reportagem, e foi uma celebração, né? Agradecimento a Deus pelo milagre concedido ao Fabiano, né? Que pensou em desistir e quando ele não estava forte, quando ele estava muito fraco, outros deram força para ele através das orações. Parabéns, uma reportagem, uma história digna de muitas palmas registradas pelas lentes da RWTV.